Amém. Quem esteve aqui na última aula? Na última? O senhor não veio, pastor. Você assistiu online. Pessoal, eu sou o Henrique, como o pastor Marcos falou. Na última aula, nós trabalhamos metade da apostila, da apostila lição 31, chamada Davi, um homem segundo o coração de Deus. Obrigado, irmão. 2 águas, hein? Então são 3 horas de aula, Nós trabalhamos a apostila aqui, não terminamos ela, Daí eu falei, semana que vem a gente, depois que o pastor Dinho lecionasse, a gente retomaria. Mas daí ele pediu para eu lecionar hoje também, daí eu fiz uma nova apostila, Eu vi alguns erros de português aqui, graves, e eu quis acrescentar algo. Como o pastor Marcos falou, a gente começa a ter tanta coisa para pôr, A gente fica encaixando alguns assuntos novos aqui. Provavelmente, então domingo que vem não tem, pastor Dinho? Dia dos Pais, Então, na outra, provavelmente nós falaremos sobre Salomão já. A gente já vai entrar na vida do rei Salomão. Salomão foi salvo ou não? Uma pergunta aí, deixar o pastor Marcos, ele responde no outro domingo. Judas foi salvo ou não? Tem tanta coisa que tem de discussão, Mas nós não vamos entrar nisso não, vamos naquilo que é mais simples, Amém? Então assim, vamos fazer um reprise aqui. Na aula anterior, na penúltima, sem ser a última, anterior, o pastor Dinho havia falado sobre o reinado de Saul, Lembra? Saul enfrentou e venceu os filisteus. O erro do rei Saul foi basicamente a desobediência. Ele tinha ordens diretas de Deus, de esperar, de matar todo mundo, de fazer de um jeito, e ele fazia parcialmente a ordem de Deus. Ou ele desobedecia, ou quando obedecia, ele não obedecia de maneira completa. E depois nós vimos que o pastor Dinho lecionou que Saul não se arrependia genuinamente. A grande preocupação dele era com a imagem que ele tinha perante o povo, perante a população, perante os súditos dele, e ele não estava muito preocupado com como ele estava perante Deus, tanto que ele falava, vem comigo, profeta, para o pessoal achar que está tudo bem. Então assim, nós vimos a diferença, a falta de arrependimento genuíno. Nós vimos que depois disso, o pastor Dinho explicou que ele entrou em decadência, matou os profetas, e daí encerrou aquela aula com o rei Saul. Na última aula, daí eu comecei a entrar no tema do rei Davi. Falamos um pouco do começo do reinado dele, vimos algumas coisas. Eu vou só falar o que eu sublinhei aqui da lição, Deus não vê como nós, homens, vemos, Quem era Davi, onde ele parou, A questão de sair do zero, eu abordei um pouco sobre isso, Que há muitas pessoas que hoje estão em determinados lugares, assim, de destaque, igual o rei Davi eram antes pessoas anônimas, pessoas desconhecidas, que Deus não usa usa também, mas não usa só os nobres de nascimento, Deus usa as coisas loucas, para confundir, a sabedoria humana. Falamos da importância de fazer tudo com excelência. Por quê? Eu abordei para vocês o livro do Charles Swindoll, que ele tem uma biografia sobre o rei Davi, e ele fala que Deus trabalha ali naqueles momentos de solidão, naqueles momentos das pequenas coisas, naqueles momentos em que ninguém está vendo, e Deus está analisando o seu coração, se você tem um coração realmente voltado para Ele ou não. Nós falamos na questão de que Deus procura pessoas que tenham espiritualidade. Eu expliquei bem a questão da espiritualidade para as pessoas. Quando fala espiritualidade, já pode achar que mas a espiritualidade na questão de ter um coração voltado para Deus. Saul era um rei, vamos falar, um rei secular, um rei que não se preocupava tanto com as coisas divinas. Davi, pelo contrário, era o cara que sempre que a coisa
acontecia algo, a primeira preocupação que ele sempre demonstrava é: eu estou livre perante o Senhor. Ele sempre se voltava para Deus, então mostrando essa questão da espiritualidade, da humildade, integridade. O que mais aqui? Falamos da questão de Davi e Golias. Que não importa o tamanho do desafio, não importa. Que se Deus está naquilo ali, você vai vencer, né? Claro, você vai usar naquele momento da grande luta, da grande batalha, aquelas armas que você aprendeu, tanto que você forjou, como que você aprendeu a usar nos momentos em que você estava sendo preparado, naqueles momentos de solidão, que você está lá sozinho com Deus. Então, hoje a gente não encontra mais aqueles Golias igual humanos, né? aquela luta, mas a gente encontra lutas espirituais, outros tipos de lutas também tão grande quanto, mas que a gente vai usar nesses momentos justamente aquilo em que nós fomos preparados quando estávamos lá no nosso quartinho secreto, né? No nosso lugar secreto. Então a gente precisa ter esses momentos para a gente, quando estiver, vamos falar, em público, poder utilizar na batalha. Depois nós falamos que no processo para o trono, Davi perde toda a sua segurança nas coisas externas para firmá-la no Senhor. Eu falei que às vezes, antes de você atingir, vamos falar, aquele lugar da promessa, a batalha se intensifica muito, né? A batalha se intensifica e muitas vezes Deus vai provar o coração tirando tudo aquilo que você mais preza. Então, por exemplo, Davi havia conquistado um lugar na corte, Davi havia casado com a filha do rei, Davi tinha um grande amigo, né? Davi tinha um profeta próximo dele. Então Deus deu uma chacoalhada em tudo aquilo ali, antes de Davi daí chacoalhou, tirou tudo, jogou ele numa caverna, para depois ele atingir aquele lugar que Deus havia prometido. Eu até falei que se fosse nos dias de hoje, provavelmente alguns teriam falado: mas que profetada de Samuel, né? Que profetada, falou que o cara ia ser rei, no final dançou, tudo deu errado, foi parar numa caverna com um bando de malucos lá, de gente que era tudo assim, a escória, né, da sociedade, e Deus estava trabalhando. Mas não deve ter faltado gente para apontar o dedo, inclusive para o coitado do profeta Samuel. Deve ter sido acusado, né, coitado, deve ter sido acusado de ter errado ali. Talvez não era bem ele, talvez era outro rei, né? O profeta também se engana, né? Quantas vezes a gente ouve palavras do missionário Amaro e como demora às vezes para acontecer, e a aparência externa não é aquela que indica, e a gente fica: será que era isso mesmo, tal, né? Essa semana ele procurou a Raquel, falou com a Raquel. Ela te contou? Falou com a Raquel. E você vê assim, então o profeta de repente aparece, né? E do nada, né? Do nada, entre aspas. Aqui nós falamos, eu comentei um pouquinho, né? Já vamos entrar na aula. Eu comentei um pouquinho daquela questão, até eu vou preparar um texto desse. Eu falei do texto semana passada, falando de Davi e de Saul, né? Eu joguei alguns grupos da igreja, né? Falando a diferença de um e do outro. E agora tem um outro assunto aqui interessante, que é assim: quando você tem uma decisão para tomar, tem alguma coisa importante, ou quando você está querendo saber se Deus está num projeto ou está te abençoando, qual é o critério que geralmente a gente ouve as pessoas falar? É muito comum, eu ouço muito, e eu também tinha bastante essa visão, a gente fala o seguinte: não, se tudo está dando certo, é porque Deus está no negócio. Talvez não é possível falar que isso está errado, ok. Mas o pensamento contrário agora: não, se tem dificuldade, se está muito difícil, tal, não é de Deus. Então até essa semana eu estava em outro estado, estava lá no Paraná, conversando com um amigo que é um homem bastante temente a Deus, e ele falou, eu falei: cara, como que você usa de critério? Ele falou: Henrique, eu oro e falo para Deus que se não é para dar certo, então que se não é o caminho, então que tudo dê errado.
que não consiga, que seja difícil. Daí eu entrei na veia dele e falei, cara, isso daí talvez não seja bíblica, a não ser que Deus faça assim. Mas, de modo geral, eu contei para ele, né? Eu falei, cara, você lembra do povo quando foi tomar a terra prometida? O sofrimento que foi, eu lecionei isso aqui com vocês, foi uma luta, foi morte, sangue, uma geração não entrou, foi difícil tomar a terra prometida. Talvez alguém possa até falar, mas será que é prometida mesmo? Seria a terra conquistada no braço? Porque de tanto esforço que foi. A gente sabe que foi Deus que falou. Então, daí a gente fala, não dá quando Deus, quando está difícil é porque Deus não está naquilo. Ou, por exemplo, aqui questão de Davi, né? Nós falamos na última aula, quando ele foi assumir o trono. Cara, Deus já tinha dado para ele a palavra, ele já tinha assim, se posicionado, tinha o coração voltado para Deus, e depois que ele não matou Saul nas vezes que ele teve a oportunidade, mas na hora que Saul morre, teoricamente era para ele assumir, né, os nossos olhos, ok, assumiu. Não assumiu o trono, foi lá, foi rei parcial, né, foi ali em Judá, a partir de Hebron, e daí assim fala, poxa, mas então talvez o profeta Samuel errou, na verdade ele era para ser rei de Judá, né, ali a partir de Hebron, e não de todo Israel, e depois a gente vê que a luta que tem dele com Isbosete, né, o filho do rei Saul, a luta que foi, daí falava que Davi ia se fortalecendo, então ele ia paulatinamente conseguindo, mas sempre, você imagina o seguinte, é fácil a gente olhar agora, mas assim, na época teve batalha, morreram 300 do outro lado, 30 daqui, morrendo gente, né, teve muita dificuldade, e eu ainda brinquei que dependeu ainda a efetiva conquista do reino, né, da unificação do reino, ainda dependeu de um vira-casaca, né, do Abner, né, pegar e ser acusado levianamente de adultério, né, de estar com a mulher de uma outra pessoa, ser acusado pelo rei levianamente, ele se indigna, vai para o lado de Davi, né, ainda influencia os anciãos ali, influencia o povo para trazer, olha que filha da mãe, então assim, mesmo com Deus abençoando, prometendo, estando com ele, dependeu de tudo isso para efetivamente conseguir, e daí o que a gente traz assim, hoje às vezes a pessoa fala, não, eu até queria fazer tal faculdade, mas nossa, foi tanta dificuldade, tanta luta, e eu não conseguia, e eu perdi o emprego, e era tarde, eu tinha que acordar muito cedo, eu tive que, ou naquele emprego, daí a pessoa, eu vi que não era de Deus, aquilo ali, eu não estava sentindo paz, é claro, tanta dificuldade, quem que tem paz? Né? Então assim, as pessoas usam esse critério, então o tema, né, do próximo artigo, e eu achei muito interessante isso, né? Vamos ver como foi com Salomão, né? Salomão teve bastante facilidades, por outro lado. Amém. E que nós vimos ainda que Davi aguardou humildemente, né? Ser o tempo de Deus. E paramos aí na última aula. Nossa, eu fiquei 1h30, podia ter falado em quantos minutos? Nossa, que absurdo, perdão, viu, pessoal? Falei em 15 do que eu demorei 1 hora para falar da última vez. Vou ser mais sucinto hoje, vamos tentar falar em 15 também. Então, Davi cometeu adultério com Batseba, deu tudo errado depois, ele se arrependeu e Salomão assumiu o trono. Pronto, resumiu assim. Deixa eu guardar aqui, beber água. Amém? Então, começamos agora a nossa lição 32. Olha lá, coloquei, pastor Jim, coloquei aqui sempre um cabeçalhozinho. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Isso aqui é a nossa então vamos ver, mesmo com uma grande coisa da nossa Bíblia, um grande aspecto é que ela não esconde os defeitos de seus heróis, né? Até, vocês sabem que existe a acusação, principalmente dos estudiosos árabes, de que Davi nem existiu. Vocês sabiam que tem até isso, né? Que Davi não existiu, que ele foi apenas um líder tribal ali e tal, mas não teve esse grande reino de Israel,
não teve nada disso. Eles usam vários argumentos. Não tem evidências arqueológicas. Até acharam uma pedrinha, né, em algum lugar escrito lá, a casa de Davi e tal. Mas, assim, eles questionam isso daí falando que, na verdade, seria uma propaganda política de Israel, que inventou ao longo dos anos para justificar a posse ali daquela terra. Imagina, justificar logo uma posse cheia de pedra. Se fosse uma coisa de humano, eu teria ido talvez para o Pacífico ali, para o Caribe, para outro lugar, mas o cara vai inventar toda uma história para cuidar ali, para ser dono de um monte de pedra. Nós somos lá, né, pastor? É só pedra. O que tem de bom lá é só a presença de Deus, né? Igual nós, né? Só o que sobra, só o que temos de bom é a presença de Deus. O resto seria só pedra e que está florescendo. É profecia se cumprindo. E daí eles acusam, né? Chega a acusar, não coloquei na apostila, mas lembrei, eles acusam que é uma propaganda política. Daí, assim, quando você vê estudioso, arqueólogo, né, israelense e tal, os hebraicos, eles falam bem assim, olha, você acha que se fosse mentira, a gente ia escancarar o pecado dele desse jeito, né? Então vamos colocar só a parte bonita, né? Mas aqui a Bíblia não poupa ninguém, né? Nem o homem segundo o coração de Deus foi poupado, né? Amém? Então vamos falar aqui um pouquinho daquele jeito que a gente já vem tratando, né? Sempre tentando extrair, como a Bíblia fala, que toda escritura é proveitosa para corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Então, nessa toada, vamos lembrar do seguinte: Davi e Batsabá, né? Eu coloquei bem assim no começo. No momento da bonança, cuidado. O que aconteceu aqui? Quando a pessoa está naquele momento de, puxa, atingi o lugar, agora estou bem, agora eu estou tranquilo, esse é o momento provavelmente mais perigoso da vida de uma pessoa. Porque é a hora que ela, não tendo todas as batalhas que tem, pode acontecer, né? Nem sempre acontece, mas pode acontecer, do que da pessoa sentir-se menos dependente de Deus. Quando você está lá, naquela luta diária, naquelas dificuldades, querendo atingir um lugar em Deus, você é muito mais dependente, você busca, você se volta para Ele. E a coisa começou a ficar fácil, você ora, você acredita, tal, mas não é do mesmo jeito quando você está lá no fogo, né, no fogo ardente. E daí eu coloquei aqui que nesses momentos as paixões da alma começam a se fortalecer. Por quê? Eu coloquei aqui, lembra do Veredas, né? Eu até falei isso aí na última. Lembra do Veredas? Eram duas caixinhas, né? A caixinha da vida espiritual e a caixinha da vida carnal. Você alimenta uma ou outra, ou uma cresce ou outra cresce. Quando você começa a depender menos de Deus, a caixinha da vida carnal aumenta. E daí, naturalmente, a outra vai diminuir. Ou quando você começa a buscar mais e se encher mais, a outra vai aumentando. Quanto mais espiritual você vai ficando, menos carnal, teoricamente, para você ficar. E daí o que acontece aqui? Quando você está lá com as carnalidades, as paixões da alma, aquela concupiscência, a flor da pele, que alguém até perguntou na última aula a questão do livre-arbítrio, né? Deus, Ele não toma a decisão por nós, e nem o diabo também. O diabo não tem poder para decidir por nós, e nem Deus vai tomar a decisão. Deus influencia, e o diabo, ele é aquele cara que fica colocando armadilha, colocando pontos ali para você cair. E o que acontece? O que a gente aprende aqui com esse episódio na vida de Davi, com esse adultério? Ele pega e o diabo precisou fazer o quê? Bastou colocar a mulher ali, um momento que Davi aparentemente estava, vamos falar, a gente acredita, né? Menos espiritual, mais afastado, longe da batalha, a turma dele toda lá lutando pelo reino, e ele lá curtindo um pouco a vida. E daí ele tinha esse impulso, esse ímpeto, ele era um cara de impulsos fortes, de ímpeto forte, e ele pega, e bastou ter a chavezinha ali para ele cair. Então, assim, não foi o diabo que derrubou ele, foi ele mesmo que derrubou, que caiu por conta própria, né? O diabo só colocou a armadilha.
Amém? Então, assim, o que acontece? Quando a pessoa está, vamos falar, desfrutando da promessa, naquele momento de luxo, de excesso de recursos, eu falo que acontece muito, né, com quem está, quando o político está no poder, né? Quando ele está fora é diferente, ele depende mais de Deus, vamos falar assim. Quando ele está no poder, ele sempre tem a sensação de impunidade, é muito comum, agora está mudando um pouco. Mas quando o cara está lá, ele acha que pode tudo. Por quê? Porque ele tem a caneta na mão. Então eles vão lá, fazem um monte de coisa, só que depois entra uma nova turma, depois de 5, 10 anos, 3 anos, aí começam a descobrir as coisas dele e ele cai. Então, mas quando você está lá, desfrutando tudo bem ao seu redor, você tem aquela sensação de intocabilidade, eu sou invencível, né? Então, daí a pessoa pisa na bola, né? Pisa na bola, basta o diabo colocar alguma coisa. Nós colocamos aqui que ele não era, Davi não era a Bíblia não indica que ele tinha uma perversão, que ele tinha esse problema sexual muito grave na vida dele, mas era um cara que em algum momento começou a dar abertura, né? Eu coloquei aqui nas brechas na sua armadura espiritual. E até falei para vocês de um comentarista, eu acho que é o próprio Flávio José, que fala que Davi nunca havia pecado até este momento. Porque às vezes quando a gente começa a dizer que ele foi abrindo brechas, tal, parece assim, foi cometendo pecados, né? Nós não temos na Bíblia autorização para falar isso. Mas que ele foi, vamos falar, mesmo naquela zona de não pecar, mas foi esmorecendo, né? Deixando a coisa, achando que estava mais tranquilo e que não tinha luta, né? Amém? Eu coloquei aqui para vocês uma lição sobre a tentação da carne, né? E que se aplica a Davi, a todos nós, do Bonhoeffer, eu acho que é assim, né? Que lê, Dietrich, nossa, eu tenho que fazer em inglês. Vamos ver, eu vou ler aqui para vocês, olha que interessante. Existe em nós, eu procuro não ler coisa na aula, né? Mas existe em nós uma inclinação latente para o desejo, a qual desperta súbita e ardentemente. Com poder irresistível, o desejo domina a carne. De repente, um fogo secreto se acende. A carne queima e arde. Não faz diferença que seja um desejo sexual, ambição, vaidade, desejo de vingança, amor pela fama e poder, ou cobiça pelo dinheiro. Neste momento, Deus é praticamente irreal para nós. Lembre-se dessas palavras. Ele perde toda a realidade, só o desejo pela criatura é real. A única realidade é o diabo. Satanás não nos enche aqui com ódio de Deus, mas nos faz esquecer dele. A cobiça, assim despertada, envolve a mente e a vontade do homem na mais profunda escuridão. Os poderes da discriminação e das decisões claras são tirados de nós. As perguntas logo se apresentam. Olha que interessante. E o desejo da carne é realmente pecado nesse caso? Olha, realmente é pecado eu fazer tal coisa nessa situação? Olha a minha situação. Vamos ver aqui. É realmente proibido para mim, esperado de mim agora, em minha situação particular, satisfazer o desejo? A pessoa começa a relativizar e falar, será que realmente é errado nesse caso? Então, continua. É aqui que tudo dentro de mim se levanta contra a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia ensina que em tempos de tentação da carne há só um mandamento: fuja da fornicação, fuja da idolatria, fuja das paixões da juventude, fuja da sensualidade do mundo. Não é possível resistir a Satanás nessas ocasiões senão fugindo. Todo esforço contra a cobiça em nossas próprias forças está condenado ao fracasso. Eu coloquei, ou seja, cairá, só basta saber quando, né? Se a pessoa não fugir daquelas situações, ela vai cair. Por quê? Porque só o que ela enxerga é o prazer que ela vai ter, é o benefício que ela vai ter, ela fica cega. E olha que interessante essa lição que ele diz, você não vai ficar com ódio de Deus, assim, em momento algum, talvez em casos extremos, mas um crente, uma pessoa voltada para Deus, ela vai o quê? Começar, não ter ódio, mas se esquecer um pouco e começar a duvidar, né? Mas será que nesse caso, é claro que a pergunta é saudável, né? Quem está aqui na IPE é porque gosta de perguntas, mas existe aquela pergunta para você entender e se posicionar ainda mais na palavra, e aquela pergunta para você
pecar, é para você se desviar dos caminhos, né? Então, começa a perguntar, será que é pecado nesse caso? Né? Vamos imaginar uma situação, olha, o casal está numa situação difícil, a mulher tocando terror na vida dele, ou com uma doença muito grave, um tempão sem conseguir às vezes, vamos colocar um caso extremo, um tempão sem conseguir às vezes eles terem relacionamento, e de repente, ou o cara está viajando demais, tal, sei lá, algum momento assim que teoricamente fala, olha, ok, a Bíblia deu uma regra geral, mas será que no meu caso vai ser pecado se eu fizer? Olha a minha situação. Então começa a pessoa a ter esse tipo de situação, de dúvida tendenciosa para cometer o pecado, para cair. Amém? Cuidado, então só tem uma regra, a regra de José, teorema de José, né? Corre, foge. O duro é que nessas horas o cara não quer fugir, tudo que ele quer é ficar, né? Não quer fugir. Mas vamos lá, isso aqui é coisa para a pastora Janete falar, não é para mim falar, né? Isso aqui é espiritual demais. Vamos lá, ok, Davi pecou, e o que a gente aprende com esse grande homem de Deus? O que ele fez? Né? Foi lá, puxa vida, não deveria ter feito isso com ela, vou me arrepender, procurar o profeta e vou corrigir meus caminhos. Não, o nosso grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, se afundou ainda mais, pecou, tentou ocultar, matou um valioso guerreiro para ele, um valioso soldado, né, chefe de 100, salvo engano, chefe de 100, e agiu com hipocrisia com os amigos, quer dizer, ele fez de tudo para ocultar. E olha que interessante, Deus, né, ele caiu nesse pecado, tentou esconder. O que às vezes alguém pode pegar e imaginar, era a hora para já ter aparecido o profeta e mostrado para ele. Deus não tem pressa para trabalhar o coração de um homem. Nós vimos em algum momento o cara falando assim, a salvação de uma alma é um milagre de um momento. Você falou, eu acredito em Jesus, recebo Ele como meu Senhor e Salvador. Agora, a santificação de uma vida, a transformação de um caráter é uma obra de uma vida inteira. O projeto cristão, né? Tem vários coaches, né? Então o projeto cristão talvez seja o mais longo, porque é a vida inteira. É a vida inteira. E daí o que acontece? Deus não estava com pressa de tratar Davi, não. Alguns estudiosos falam que do pecado dele com Batseba até ele ser confrontado pelo profeta Natã, foi cerca de 12 a 14 meses. Então, quer dizer, Deus deixou, talvez Deus até esperou, vamos ver se ele vem por conta própria, vamos ver como que ele vai agir, e Deus teve paciência, e no momento certo, aquela questão de Deus espera o momento certo, no momento certo, ele foi lá, e a Bíblia fala que Deus enviou o profeta Natã, e deu sabedoria para ele. Talvez se ele tivesse direto chegado e acusado, né, não teria tido, ele colocou fez um laço, né, e só puxou, ele mesmo caiu ali, aliás, ele mesmo puxou, depois o profeta só falou, é você que está no laço aqui. Então, Deus tem um momento para fazer as coisas, e olha que interessante, às vezes, olha que triste, né, e daí fala, então daí Davi e Batseba, nossa, curtiram a vida depois disso, né, foi lá, matou o marido dela, tudo bem, e foi repreendido, né, pelo profeta de Deus, e daí ele foi curtir a vida, foi desfrutar. Não é isso que a Bíblia mostra. Depois a coisa foi terrível para ele. Eu coloquei uma citação aqui do Charles Swindoll, eu não coloquei referência. As rodas do moinho de Deus andam devagar, mas moem extraordinariamente bem. E daí Deus foi moendo a vida dele nisso daqui. Amém? E olha que interessante, Gálatas 6, 7 e 8, um princípio. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que fala? Mas Henrique, o que aconteceu depois? Eu coloquei alguns episódios, cada um que lê isso vai poder falar o que veio de consequência na vida dele.
Absalão, filho dele, pegou e coabitou, né, teve relação sexual com as concubinas de Davi, na frente de todo Israel. Quando Davi pegou e foi expulso ali, né, foi expulso, assim, bateu em retirada, porque Absalão foi lá e se revoltou, né, querendo o trono. O que ele fez? Né? Teve um cara lá, usado pelo diabo, falou: olha, vai lá e coabita, né, com as concubinas de seu pai, para o povo ver que você e ele não tem mais volta, e quem está do seu lado se fortalecer ainda mais do seu lado. Falou: é isso aí, agora não tem jeito, é Absalão, vote no Absalão. E o que aconteceu mais? Perdeu o filho, né? Perdeu o filho que ele gerou naquele adultério. Um dos filhos de Davi, né, estuprou a meia-irmã, né, a Tamar, Amnon, né? Amon. Ódio entre os irmãos. Perdeu a autoridade para repreender os filhos. A passividade dele teve frutos desastrosos. Absalão depois mata o Amon. Absalão lidera uma conspiração contra o pai, ele é morto, né, Absalão. Depois Adonias, quer dizer, pensa numa família problemática, numa família destruída. Foi isso. Talvez até eu assisti um filme de 1954, salvo engano, chamado Davi e Batseba. É um filme bem antigo, ganhou 2 Oscars e tal. E tem uma hora que eles falam que é baseado na Bíblia e tal. Tem uma hora, isso não tem aqui na Bíblia, tá? Mas eu achei interessante. Tem uma hora quando o Absalão e o Amon, eles são pequenos, né? Eles vão lá e pedem um vinhedo para o pai. E você já vê assim a briga entre eles e aquela questão assim de o pai, em momento algum ali, já deixava de repreender. No filme mostrava isso bem claro, muito antes do pecado dele. Então talvez, até eu falei na aula anterior que um dos erros de Davi foi se envolver demais nos negócios do reino, nas lutas, e cuidou muito bem, vou falar do reino, e cuidou muito mal da própria família, né? Excesso de mulheres, tal, e cuidou mal da família. E o que aconteceu? Ele foi aquele pai ausente que talvez para compensar mimava os filhos. No filme demonstra mais ou menos isso, tem no YouTube se alguém quiser assistir. E daí, com o pecado, com Batseba, talvez a maior consequência tenha sido, talvez não, foi a perda de autoridade. Por quê? Quem está em pecado não pode repreender pecado. Como você vai falar? Até repreende, mas ninguém vai dar valor, ninguém vai ouvir, porque não tem autoridade. Fala: quem é você, pai? Olha o que você fez, matou um cara que trabalhava para você, escondeu, pegou a mulher dele. Como você vai falar de mim o que é o certo e o que é o errado? E ele, talvez esse foi um dos grandes problemas. O pecado tira a autoridade, pastora Janete? Tira, fura o guarda-chuva? E olha lá. E daí, olha o que eu coloquei aqui. Mas vejam que interessante. Mesmo com tanto problema familiar, Israel, Deus estava tratando a família de Davi, né? Mas Israel continuava prosperando, né? Você vê que logo depois disso, tem um relato de que Israel vai a uma batalha e eles voltam vitoriosos. Então a nação continua prosperando. Então às vezes, externamente na vida de alguém que está nessa situação, externamente está tudo bem, a coisa está indo, está fluindo, o negócio está prosperando, mas no coração ele está sofrendo. Às vezes internamente na família tem problema ali, às vezes na vida pessoal a coisa está desgringolada, Deus está pesando a mão, mas não quer dizer que num projeto maior, às vezes Deus não está ali abençoando. Então a gente percebe isso, E eu coloquei aqui, o fato de ser perdoado, isso aqui quem está na igreja, ainda mais na EPE, já sabe, né? O perdão não significa deixar de colher as consequências, né? Isso é um princípio bíblico. Ele foi perdoado? Foi. Não vai morrer, tá bom. Mas a consequência vem. Isso daí não tem como evitar, tá? Deus, milagrosamente, né, até pode, às vezes, pesar menos a mão. Tem um determinado momento em que o povo de Israel, aqui nessa época, está sofrendo, e de repente eles percebem que foi porque lá atrás Saul, vamos falar, cometeu uma injustiça, uma chacina,
com um povo que não era hebreu, né? E que não deveria. E daí o povo está sofrendo muito e Deus fala, ok, Deus se, vamos falar, se comove ali com aquela situação e tira a mão ali. Quer dizer, teve consequência, mas Deus pode às vezes dar uma aliviada, porque Ele é justo, mas também é misericordioso. Amém? Então, a gente começa agora a falar de Davi. Olha por que eu coloquei no final isso. Eu falei para vocês na última, eu falei, olha, nós vimos várias coisas de Davi, e daí a gente pode até querer, né? Claro que não, mas questionar Deus. Fala, Deus, um homem, veja Saul, imagina na questão se fosse de lei, né, jurídica, né, de lei do ordenamento jurídico. Existe a Constituição, leis, decretos, portarias, tal. Talvez Saul tenha desrespeitado uma portaria, quer dizer, uma ordem direta num momento específico. Não é uma lei geral que Saul desrespeitou, né? Aguarda para ir para a batalha, mata todo mundo. Quer dizer, quase uma portaria, uma instrução normativa praticamente. Davi, eu digo que ele ofendeu o artigo 5º, né? Ele ofendeu aquilo que tem de mais sagrado no ordenamento, que para os judeus aqui seria o quê? Os 10 mandamentos. Ele cobiçou, ele assassinou, né? Ele adulterou, então pelo menos 3, e depois outros também. Então olha a gravidade de um e de outro. E daí a gente falar que esse homem com tanto defeito, ou com essa gravidade aqui, ele é segundo o coração de Deus. Isso aqui foi um período da vida dele, tá? Foi um período da vida dele. Mas daí eu resolvi deixar no final para a gente analisar por que então Deus considerava ele um homem segundo o seu coração. Porque eu quero que a gente termine a EPE, essa lição, olhando para Davi e falando, cara, eu quero ser igual a Davi, né? Eu gostaria de não ter os pecados que ele, não quero não pecar onde ele pecou, ou na gravidade, mas eu quero ter esse coração voltado. Então, a ideia é que, vamos voltar aqui no nosso textinho base, né? A Escritura é bom para repreender o mal, né? Corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Vamos ver aqui como que Davi vivia, né? O que fazia dele um homem segundo o coração de Deus. Olha lá, Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade, tudo. Olha que interessante. Vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, um ponto muito interessante. Poupa a vida de Saul. Imagina isso daqui. Esse eu vou falar para vocês, que aqui eu já teria dançado, já não seria um homem segundo o coração de Deus nunca. Que eu vou falar, se eu estivesse na situação de Davi, com a palavra de Deus, eu tenho que ser sincero com vocês, com a promessa, com a palavra, com um cara que não tem mais Deus, ali com ele, sendo atormentado, o cara sendo toda hora fica endemoniado, e o cara querendo matar, eu que fui ungido e que tenho a promessa, cara, na primeira oportunidade, eu falei, cara, Deus me deu a oportunidade, eu tinha passado a faca ali na barriga dele, tinha matado ele. Eu sinceramente vou falar, eu teria feito isso, né? A não ser que aparecesse um anjo e falasse, não, segura, né? Ainda não. Mas por isso que não sou Davi, né? Por isso que nós não somos a gente, mas tem que ser sincero, e daí a gente tem que tentar melhorar. Fala, né? Eu estava falando, Deus, eu quero ser assim e tal. E olha que interessante, sempre, isso daí é uma característica de Davi, também importante, né? E o pastor Jim tem um pouco tem essa característica, né? Antes de tomar as decisões, você via Davi sempre voltando para Deus, ele indo, falando, Deus, devo subir e governar alguma das cidades? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Mas ele o tempo todo se voltando para Deus e pedindo direção, querendo caminhar naquilo que Deus
que Deus tem para a vida dele. Isso é algo incrível na personalidade dele. A outra situação que eu já falei com vocês aqui, sempre Davi estava preocupado com o quê? Ao contrário de Saul, que se preocupava se ele estava bem ali no ibope dele, como estava o ibope, vamos ver aqui, o ibope e tal, como que estava o ibope de Saul, ele se preocupava com isso. Davi não estava nem aí para ibope, Davi queria saber da situação dele com Deus, e isso provavelmente é uma das coisas que mais se alegrava, porque o cara que tem essa preocupação, tem reflexo em várias outras coisas. Por exemplo, eu coloquei aqui, quando Abner foi morto por Joabe, já Davi, é um exemplo só, tem outras passagens, Davi já pega e fala, olha, eu sou inocente desse sangue, que recaia sobre a sua cabeça. Depois lá na frente, antes dele morrer, ele orienta o filho dele a resolver essa injustiça. Mas você vê que a preocupação de Saul era com Deus, né? Era com Deus. Outra coisa aqui, Davi não se preocupava em perder riqueza, fama, ele queria ter comunhão. Olha que interessante, Salmo 51, 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Você não vê Davi em algum salmo falando, não me tire o reino, não me tire o trono, eu vou corrigir meus caminhos, eu vou voltar e fazer o certo, eu vou expandir, olha, ok, o que mais que a gente precisa? Vamos conquistar também do outro, eu vou fazer, Deus, confia em mim, me desculpa. Não, ele pede o que? Não tire o Espírito Santo de mim, não me tire da tua presença. É isso que Davi demonstra que ele era, né? Quem ele era. Outra característica aqui, após Joabe matar Abner, Davi demonstra o quê? Ele fala assim, puxa vida, Joabe está muito forte, e assim, Davi, você vê que sempre que Joabe ia lá, às vezes até afrontava, ou confrontava o rei Davi, você fala, nossa, por que Davi não dava um jeito logo nesse homem, né? Ele tinha todo o tato na hora de lidar com Joabe. E o que acontece? Você percebe o quê? Que se fosse às vezes um rei mau, ele faria o que? Ele ia lá e fazia tramava alguma situação para fazer. Mas o que Davi pedia? Ele sabia que a vingança, ele sabia em primeiro lugar, o lugar que ele estava foi Deus que colocou, isso dava uma tranquilidade nele, e por outro lado, ele sempre procurava o quê? A retribuição de Deus. Falou, não, Deus vai retribuir Joabe pelo que ele fez com Abner, não vai ser eu. Então aquela história de que a vingança é do Senhor, ele se sentia no direito de não ter direito, né? Ele não, eu não tenho direito de me vingar, Deus vai vingar e vai retribuir para ele aquilo que ele fez. Entrou na terra prometida, né? Na terra prometida dele, né? Foi lá, ungido rei, unificou o reino de Israel. Você conseguiu um emprego, conseguiu às vezes passar no concurso, conseguiu uma coisa muito especial para a sua vida, o grande, né? Aquilo que você acredita que foi chamado. O que você já faz? Legal, chamar os amigos, tá? Uma das primeiras preocupações de Davi, traz a arca, traz a presença, né? A ação de graças, né? Eu quero colocar Deus, né? Vamos restaurar aqui, olha Deus, o seu lugar é aqui em Jerusalém, quer dizer, ele quer a presença de Deus perto dele de novo. Então o tempo todo Davi voltado para Deus, amém? E olha que interessante, na aula passada eu coloquei diferente, eu tinha colocado o seguinte, ele não mudou quando ele atingiu o lugar que ele foi chamado, que ele foi ungido, ele não se importava com o que as pessoas externamente iam pensar dele, como nós falamos, mas a preocupação dele era com Deus, e ele vem o quê? Na frente da arca dançando, sem as vestes reais, né? Sem aquilo que se esperava do monarca e tal, e dançando e se alegrando no Senhor, ou seja, ele não mudou, ele continuava sendo aquele Davizinho, né, pastor de ovelhas, que cuidava da ovelha do pai, ele continuava tendo aquela humildade, ele não, de repente falou, não, agora eu preciso, vocês 4 vão carregar a arca, e vocês 4 vão me carregar também no trono. A gente vê naqueles filmes o rei, o monarca sendo levado nas costas dos escravos, ele não, ele veio dançando na frente, se alegrando, abrindo o coração. Quem aqui, quando consegue alguma coisinha, aquela questão, dá dinheiro e dá poder, daí você vai ver quem é.
né? Dá dinheiro e dá poder. Então Davi aqui teve dinheiro e teve poder. Mudou? Não mudou, né? Não mudou. Não mudou. Incrível isso daqui. E olha que interessante. Isso mostra o quê? Que ele sabia que ele dependia da comunhão com Deus. Olha onde ele fala também, 51:10, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, quer dizer, Deus criar nele, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabia que não era esforço dele, mérito dele, mas ele pedia para Deus transformar o coração dele e dar o espírito que ele... Esse Salmo 51 é lindo, né? E trazer isso para ele, colocar ele nessa posição. Então, eu quero chamar a atenção para vocês o quê? Que prosperidade, às vezes, aquele período de tranquilidade, ele pecou, ele fez aquilo que desagradou Deus, mas o pecado foi uma fase, né? Igual aquela história, o que é a salvação? Vai tirar fotos de momentos ruins da sua vida, ou é um filme? É uma construção, né? Então ele veio num momento muito bom, foi num lugar profundo, o que importa é como termina. Depois ele, mesmo pagando a consequência, tudo, ele se restaurou e no final morreu, vamos falar, em comunhão com Deus. Então ele sempre estava buscando estar cheio do Espírito Santo. E olha que interessante, ele tinha uma preocupação em proclamar a glória de Deus. Ele fala bem assim, então, né, ele fala no Salmo 51, Deus, eu sou pecador, renova meu coração, me dá um espírito inabalável, tal. Daí ele fala, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ele se preocupava em quê? Em falar de Deus para as pessoas e fazer as pessoas se voltarem a Deus. Você vê que nesse período do rei Davi, Israel era uma nação, vamos falar, verdadeiramente que buscava Deus e buscava e se afastava da idolatria, como em outros reis acontecia. Então ele fala, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Olha que interessante. E tem uma passagem que me chama a atenção, que imagina, nós aqui no segundo livro de Samuel, a gente vê a intimidade do rei. Só que isso daqui é assim, é para poucos, né? A gente daí começa a tratar Davi como, o Davi e tal. Cara, era o rei Davi. Isso aqui, para quem vivia aquela época, era inacessível, ninguém sabia o que acontecia. E vocês imaginam o tanto de coisa que um rei tem de obrigação, tanta obrigação que tem. E o que Davi faz? Eu acho linda aquela passagem, que em um determinado momento, depois que ele fica sabendo que ele terá um sucessor para sempre ali no trono de Israel, como rei de Israel, no trono, ele pega e faz o quê? Vai lá. É linda aquela passagem, imagina. Puxa vida, fiquei sabendo de algo muito bom na minha vida, mesmo com tanta obrigação, com tudo. Ele pega, quando tiver a sala Hadassah lá, a sala de adoração, passa lá um dia inteirinho conversando com Deus, eu tenho que decidir como que nós vamos construir mais um aqueduto aqui, vamos mudar o curso do rio, vamos plantar, o que nós vamos fazer? Não, para tudo, deixa eu me retirar e agradecer a Deus. Ele abriu o coração ali, chorou, né, mesmo sendo o rei Davi, com tanta coisa. Não era um reino, acho que eu coloquei na apostila anterior, ele não pegou um reino do tamanho 1 e permaneceu 1. Ele multiplicou, ele aumentou 10 vezes o tamanho do reino. Quer dizer, era o tempo todo, era a batalha de um lado, era a conquista do outro, era o tempo todo guerra. E ele parou para ficar ali, com o Bertelli fala, né, cheirando a meia do papai ali, cheirando o papai, abraçada. Eu acho que meia ele não fala não, né? Fala meia, né? Dando um cafuné, né, no papai. Tomando um picolé de kiwi, né? De kiwi. Olha que coisa louca, né? Amém? E olha que interessante. O rei, qualquer monarca, ele não se sujeita
as leis que os súditos se sujeitam. Então o rei, ele não tem limites, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Aliás, até o profeta Samuel, quando o povo queria um monarca, ele falou bem, falou: olha, eu vou contar aqui para vocês como que é o Papa. O Papa é reto, ó, ele vai poder fazer o que ele quiser, ele vai fazer isso, ele vai pegar terra, ele vai pegar a mulher, vai pôr para trabalhar para ele vai fazer o que quer. Vocês querem um rei mesmo assim? Né? Então, ele pergunta, e o povo: não, nós queremos o rei, nós queremos ter alguém para seguir. Ok, então eu vou dar. Mas você vê que Davi, mesmo tendo, imagina, a gente às vezes não é nada, às vezes não, nós não somos nada perto do poder e do dinheiro e da autoridade que ele tinha, e às vezes a gente já é um pouco prepotente em algumas coisas, já comete alguma injustiça, faz alguma coisa que às vezes desagrada o coração de Deus, fecha alguém, tenta fugir do guarda de trânsito, sei lá, faz alguma coisa errada. E o que a Bíblia testemunha de Davi? Governava com justiça e equidade de todo o seu povo. Eu coloquei aqui, justiça e equidade, tratar todo mundo igual. Então imagina, ele poderia às vezes, não, eu vou favorecer o pessoal, poxa, eu sou lá, eu sou descendente, meu pai é Jessé, eu tenho meus primos, eu tenho aquele meu grupo, então eu vou favorecer eles, né? Na época, poxa, teve o pessoal lá que me ajudou, então eu vou falar para eles: olha, eu vou construir um novo centro comercial em tal cidade, compra ali os terrenos ao redor para você ganhar na valorização. Quer dizer, ele não pisou na bola, ele agiu com equidade, tratou todo mundo igual e com justiça. Justiça é o quê? Segundo a lei. Ele não se abusou daquela situação. Daí eu coloquei aqui: não favoreceu grupos, não confiscava bens, que faz parte de um governo com justiça e equidade, não confiscou esposas, não abusava nos tributos, também cobrar além do devido, né? Então ele teve esse cuidado. Então, por isso que é o monarca mais citado, mais lembrado, e tem a cidade de Davi, né? Ele é o rei Davi. Então, vamos ver aqui. Olha que interessante, uma outra coisa que mostra o caráter de Davi para nós. Outra coisa que mostra para nós o caráter de Davi. Quando foi repreendido por Natã, ele poderia: não, Natã, você não sabe o que aconteceu de verdade. A Batseba, ela sabia que por volta daquele horário eu subia no terraço para conversar. E ela, dolosamente, foi tomar banho bem naquele horário. E daí assim, cara, eu não aguentava mais Mical, as minhas outras concubinas, e assim, eu não tive culpa, né? Então a culpa não foi toda minha. Ele não arrumou desculpa, ele simplesmente falou: pequei, né? Eu falei essa história de Batseba porque tem essa vertente, né, que fala que ela teve também o lado, né, de querer seduzir ele, né? E então as pessoas ficam pensando muito, começam a pensar às vezes além do limite. Mas ele em momento algum pegou e reclamou, não falou nada. Quando o profeta pegou e falou o que ia acontecer, cara, tá bom, é Deus. Ele se sujeitava a Deus. E olha que interessante. Salmo 51:2. O que ele pede, né? O que ele pede? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele se volta para Deus. Davi se volta para Deus e pede: Deus, me restaura, não tira de mim o Espírito Santo. Ok, teve tudo isso, mas a consequência veio. O filho dele foi morrer, né? Ficou doente, ao 7º dia morreu. O que ele fez? Ele questionou. Poderia muitas pessoas: mas Deus, o Senhor falou que me perdoou, como que o Senhor mata uma criança? O que tem a ver um inocente ser morto pelo meu pecado? O pai come a uva verde, é o dente dele que tem que destruir, não é o filho que vai pagar. Poxa Deus, cara, a gente não vê Davi falando isso. Davi simplesmente ele ora, clama pela misericórdia. Ok, depois que Deus levou, lava o rosto e toca, porque ele confia, ele sabia que se Deus fez isso, Deus é justo, ele não questionou Deus. Por isso que fala que murmuração é um pecado equivalente à idolatria. Cara, quando você fala assim, mas de onde que tira isso? Qual que é
a chave. O que é murmurar? Murmurar é você reclamar de algo. Quando você reclama, primeiro você tem que ter um princípio, que Deus está no controle de tudo. Deus tem os princípios, Ele age por princípios, nós temos o livre-arbítrio, mas é Deus que estabelece, e a gente dá as legalidades e tal, mas é Deus que está no controle. Então, quando algo acontece, e a pessoa fala, mas que porcaria, que coisa ruim, eu não acho justo, tal, a pessoa está querendo dizer, Deus, você não sabe o jeito certo, você não sabe fazer da forma certa, você não sabe o que é melhor, porque a pessoa ou está questionando a colheita por aquilo que ele fez, e a colheita é um princípio de Deus, né? Ou a pessoa está questionando isso, ou ela está questionando está questionando a posição de Deus, e quando ela questiona, ela fala o quê? Se alguém questiona, é porque teoricamente entende que sabe fazer melhor. Então, por isso, o desdobramento de por que a murmuração é equivalente à idolatria. A pessoa se coloca como, eu sei melhor do que o Senhor o que deve ser feito. Então, e Davi não faz isso, ele nem de longe questiona o julgamento de Deus, e ele ainda fala assim, Davi falando, conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, ele sabe que é pecador, e ele pede para Deus, né, transformar o coração dele. E olha que interessante, mais um outro ponto, né? É claro que qualquer um de vocês aqui que fosse preparar uma lição sobre isso, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Na verdade, a chave está lá no começo, né? Deus falou que é um homem que vai fazer tudo aquilo que é do meu desejo, né? Mas a gente vai esmiuçando aqui. Então, cada um de vocês iria preparar outros pontos e abordar uma coisa diferente e tal. É a forma de cada um ler o mesmo texto. E olha um outro ponto que eu achei incrível, né? Quando ele está lá saindo de Jerusalém, na comitiva dele, está batendo em retirada, vem é Simei, né? Foi Simei? Que vem, né, do lado, blasfemando, praguejando, xingando ele, né, fake news, jogando fake news lá, tal, e ele pega, né, acabando com ele nas redes, e ele pega, e daí alguém fala, vamos passar aqui, vamos resolver o problema para você, né? Ele fala, não, eu mereço, talvez eu tenha feito por merecer, quer dizer, em momento algum, ele pega e tenta se defender, ele fala, olha, o coração dele contrito, né, quebrantado, ele está lá exposto, fala, puxa vida, meu filho está tomando o reino, e Davi está, né, humildemente aguentando as consequências, em momento algum vai lá e fala, não, eu vou me vingar, eu sou o rei, eu tomo, e ele ainda tinha todo o poder e autoridade, tanto que nessa passagem aqui ele entrega alguma vinha para uma pessoa, depois devolve para outro. Então, quer dizer, nesse período de fuga, as pessoas reconheciam a autoridade dele. Não é que aqui ele não tinha autoridade e o rei virou Absalão. Não, ele continuava com todo o poder, mas ele foi contrito aqui, né? Abriu o coração. Então, o que a gente tira de lição, né? O que a gente tira de lição? Eu tinha pedido para o pastor Jim para a gente fazer isso aqui hoje, fazer a ceia, porque era mais curta a lição, para não entrar em Salomão hoje. Mas eu vou contar com perguntas. Por favor, vamos preparar perguntas, tá? Eu preciso de 2 de cada. Então, primeira lição para a gente encerrar. Ele era um homem imperfeito. Então, ser um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que você vai ser perfeito e que tudo na sua vida vai ser do jeito que você espera, do jeito que as pessoas esperam. Então, ele era imperfeito, porém, mesmo sendo imperfeito e sabendo, nos Salmos a gente vê, ele sabia que era pecador, sabia que não era nada, e que ele dependia do Espírito Santo sempre, ele demonstrava isso, que ele dependia da graça e do poder do Espírito Santo, ele precisava ter o coração alinhado a Deus, e isso serve para nós. Por quê? Cara, quantos de nós, quando olha para a nossa vida e fala, cara, eu não mereço, eu não consigo. A gente tem que depender do Espírito de Deus para nos mostrar. Outra coisa, ele era completamente satisfeito em Deus. Ele não procurava, você vê assim, ele não tinha
talvez assim, ele quis construir um templo. Não, mas cara, ele quis construir as coisas para Deus. Ele não queria, vamos falar, as coisas da vida material. Você não vê na vida dele ele buscando, Davi buscando coisas materiais, glória para si. É sempre o quê? Buscando coisas para Deus e esperando sempre a posição e o tempo de Deus. Outra coisa que nos mostra de Davi, ele confiava em Deus em toda e qualquer circunstância. Mesmo ele, fugindo lá, ele fala assim: deito-me, olha aqui, você imagina, Absalão está lá, vou te matar, vou acabar contigo. E Davi diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Cara, a casa está caindo, a coisa está difícil, você está sendo perseguido. E a perseguição não é igual hoje, a perseguição, vai acabar com minha moral. Não, a perseguição era ser morto, você, a sua casa, era morte. E não era assim, de brincadeira, tinha gente do outro lado, tinha guerreiros, tinha tudo. Cara, eu pego no sono e acordo porque Deus é quem cuida de mim. Deus é que, o que ele fala aqui? Deus, o Senhor me sustenta. Olha, tudo pegando fogo. Teve uma pessoa também que deitou, no meio de uma tempestade, não teve? Deitou no meio de uma tempestade, o barco vai virar, aquela coisa toda, tal. O cara pega, deita, confia em Deus, Nosso Senhor Jesus nos mostra isso. Amém? E eu coloquei aqui, ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame. E ele fala uma hora bem assim interessante, veja em mim, Senhor, não sei se eu pus esse trecho, se há em mim algum caminho mau. Então ele está pedindo para Deus examinar o coração dele, ele não está fugindo da presença de Deus. No texto que eu escrevi sobre a questão do rei Saul e do rei Davi, não sei se alguém aqui leu, mas qual é o ponto de reflexão? Eu estava num jantar e uma pessoa pergunta assim: Henrique, é fulano, sabe fulano? Então, ele é gay, Tá assim, todo mundo sabe, ele é gay. Mas, cara, ele é correto em tudo. Ele é certo, ele é honesto, ele é bom, ele é amoroso. E daí, às vezes, uma pessoa está na igreja, porque a gente fica tentando levar a pessoa para a igreja, Fala assim, às vezes o cara está na igreja, mas não dá para acreditar no que a pessoa fala, e o que combina sentado, quando fica em pé, descombina, igual, eu ia falar igual político, mas igual algumas pessoas. E daí, falou, e aí, quem que está melhor perante Deus? Daí eu peguei e resolvi escrever falando o seguinte, que quem está melhor perante Deus estatisticamente falando, o cara que está errado, está torto, mas está buscando Deus. Porque a probabilidade, está se expondo a Deus, a probabilidade de em algum momento o Espírito Santo pegar, e ele, a partir de tendo entendimento, mas o Espírito Santo, que no final a gente dá o entendimento, explica algumas coisas, mas quem convence é Deus. A partir do momento que ele se expõe à presença do Espírito de Deus, ele pode ser transformado. O outro que sabe que tem um pecado e tenta se corrigir em tudo, mas se afasta da presença, desdenha, fala, não quero saber de Deus não, tal. Olha lá aqueles pastores da internet, da televisão só pedindo dinheiro, bando de safado, tal. Então assim, esse está numa situação muito pior, porque a chance dele ser transformado verdadeiramente é menor. Porém, eu até abordo o seguinte, mas não se engane, às vezes o cara está lá na igreja, já está há anos ouvindo, sabendo que é errado, mas o cara é meio que masoquista, ele gosta, de ouvir, mas sai dali e continua fazendo tudo errado, e às vezes já cauterizou, o pecado cauteriza. Chega uma hora que a pessoa perde a sensibilidade e é a iniquidade, vive na iniquidade, não é mais um pecado, é uma iniquidade. E o outro às vezes está lá no pecado, e Deus está trabalhando no coração dele. Quantas pessoas está às vezes no momento, está aparentemente aos nossos olhos afastado, e Deus está ali, trabalhando. De repente, lá na frente a gente ouve um testemunho que a pessoa pega a minha, não sei se eu posso falar disso, mas a minha esposa conta, por exemplo, que ela teve, assim,
vamos falar, foi impactada pelo poder de Deus num terreiro de macumba, né? Acho que é ser de macumba, terreiro, não sei como fala, num terreiro de macumba. Olha que coisa louca, né? Olhando a situação de uma e de outra, falando, não, essa daí já era, essa aqui é morte, vamos passar a faca em todo mundo. Mas disse que, eu fiquei sabendo isso antes de casar com ela, se eu soubesse eu não teria casado, eu tinha medo dessas coisas, né? Se soubesse que ela gostava dessas coisas, eu tinha já zarpado, né? Nem filme de terror eu não assistia, e ela só assistia filme de terror, né? Deus me livre, né? Foge, né? Né, pastora Janete? Foge. E daí ela diz que está lá no terreiro, no centro, e de repente, eu não sei como que é o esquema lá, mas alguém pede para fazer mal para uma determinada pessoa. E daí o bicho que está lá fala assim, não pode porque o fulano tem o pé para trás. Né? Daí eu já falei, nossa, que coisa terrível, né? Pé para trás e tal. Daí ela fala, mas ela foi perguntar por quê? Porque pé para trás dizem que é uma referência para quem ora. Então, quando a pessoa ora, ela é chamada de pé para trás, ela ora, então assim, não tem como o reino das trevas atingir aquela pessoa, Deus está protegendo ela. E daí ela pegou na hora, foi impactada e falou, poxa vida, então vocês aqui, né? Eu vou para quem manda. Vou ficar aqui na geral, eu quero ir para a área VIP, né? Eu quero estar perante o poder e não ao redor aqui. Então, daí que ela despertou no coração dela e começou a querer saber como que é isso de orar, de Deus proteger a ponto de nem ali, porque eles faziam mal para muitas pessoas, mas quando chegou numa determinada pessoa, não conseguiu, era blindada. E ela foi impactada ali. Por exemplo, o pastor Juscelio conta que ele foi impactado e foi, vamos falar, batizado no Espírito Santo em meio à idolatria, né? Não vou falar, mas ele em meio à idolatria ele foi impactado pelo Espírito Santo. Então Deus trabalha com qualquer um e às vezes a pessoa nasce, cresce, morre às vezes ali e numa igreja tal né, e cauterizada para o pecado. Então a pessoa tem que se expor, né? A pessoa tem que se expor. Diz que criança, quando fica quieta, é o quê? Está fazendo coisa errada, né? O que está fazendo coisa errada? Então, às vezes, a pessoa some e fala, está fazendo coisa errada, né? Onde que está fulano, né? Amém? Então, vamos ver aqui. Então, ser um homem segundo o coração de Deus é fazer tudo o que for da vontade do Senhor. Foi isso que Deus falou lá em Atos que nós falamos. Eu pus assim, para fazer a vontade do Senhor, o que é necessário? Coloquei aqui 3 pontos. Primeiro, para você fazer a vontade de Deus, você tem que saber qual é a vontade de Deus, correto? Uma coisa óbvia, né? Eu gosto de coisa, né, de tá. Então, conhecer. Como que você conhece a vontade de Deus? Em primeiro lugar, o jeito mais comum, lendo a palavra. Então, a pessoa tem que conhecer a palavra de Deus, né? Davi pegava lá o iPad dele, tá? Enquanto as ovelhas ficava lendo a Bíblia, olha o que aconteceu com esse rei e tal. Não era diferente na época. Mas para nós, o que a gente vai fazer? Lendo a palavra. Depois, você lê a palavra, conhece a verdade, só que muitas vezes você não vai conseguir praticá-la. Por quê? Porque o seu eu está muito forte. Lembra as 2 caixinhas? Da carne e do espírito. Então, às vezes, você sabe e tal, mas você não vai conseguir praticar. Por quê? Porque está muito forte o eu. Então, tem que matar ele. Como que você mata eu? Né? Jejum é uma forma, né? E oração, é se submetendo. É jejum e oração. Vai cair, vai continuar, mas quanto mais você perseverar, você vai conseguir andar no caminho que você, na vontade do Senhor. E depois também, você tem que ter, então, você conhece a palavra, então você sabe qual é a vontade de Deus. Às vezes também Deus fala ao seu coração. E você jejua, você ora, quer dizer, você está lá querendo matar a sua vontade interior para que a vontade de Deus prevaleça, e você precisa ter também o quê? Ousadia para fazer, que muitas coisas que Deus exige de nós depende de ousadia, você tem que ter coragem para fazer. E o que acontece? Como que você tem coragem? Você tem que confiar irrestritamente. Se você confiar em Deus parcialmente, você vai cumprir provavelmente parcialmente a vontade dele. Porque você tem que saber que mesmo que seja um lugar terrível, se Deus mandou, está contigo. É até um pouco de loucura, né? Tem que ser meio louco, às vezes, para fazer determinadas coisas. E
mas é a ousadia, a confiança absoluta nele, e Davi demonstra para nós o tempo todo que ele tinha isso. Olha que interessante. Coloquei então em Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. E daí eu pus, para encerrar, Ezequiel 36:22. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Lembra, eu falei isso na última aula. Davi era o cara, o homem segundo o coração de Deus, o cara que, né, é a referência do povo de Israel, do povo cristão. E lembre-se que naquele tempo o Espírito Santo não repousava permanentemente sobre ninguém. Deus vinha, ungia, capacitava, mas o que a gente aprende é que não era permanente. E nós, cristãos, depois do Pentecostes, nós temos esse privilégio de ter permanentemente o Espírito Santo conosco. Então, se Davi, experimentando, vamos falar, momentos de unção, de capacitação, fez tudo o que fez, imagina o que um cristão alinhado, que conhece a palavra, que se submete à vontade dele, diminuindo o próprio eu, e que confia restritamente, imagina o que um cristão assim pode fazer. Então, não é desmerecer Davi, mas ele vai ser o menor perto de alguém dessa período de graça. Amém, irmãos? Então, consegui mais uma vez, 10h48. Tem perguntas, por favor? Pastora Janete, pastores, pastor, coronel, general. Olha lá. Hoje temos um diácono especial, Paulo. A paz da igreja. Bom, eu vou fazer aqui correr algumas perguntas no caso. Eu tenho um problema muito sério hoje, comigo mesmo, dentro do Evangelho, que é a acomodação das coisas. Então, no começo você falou que Deus e o diabo não interferem, de certa forma, nas suas decisões, que você tem que tomar uma atitude e agir e correr atrás das coisas, né? Isso é uma das coisas que eu vejo que os evangélicos hoje ficam muito focados no vou orar e não vão para a ação, né? Ficam muito preocupados no Google, muito preocupados nos acontecimentos que tem na mídia sobre o diabo, e esquecem de focar no Evangelho, esquecem de, em vez de você estar pesquisando alguma coisa sobre o diabo, algum acontecimento que supostamente o diabo, que a gente só joga a culpa para o diabo e nunca para a gente fica deixando de executar muita coisa, deixando de crescer no reino de Deus, deixando de crescer como pessoa, porque fica muito focado o diabo que fez, ou Deus não me respondeu ainda, eu vou continuar orando, e às vezes você fica lá sofrendo, e não, como você falou no final ali, Davi teve ousadia, né? Perante todas as dificuldades que teve, os erros que teve, ele teve que continuar tentando, continuar fazendo alguma coisa. E o reino dele cresceu, ele foi um bom gestor, um bom administrador perante ao seu reino, continua crescendo, continua evoluindo. Então, mais é pedir uma palavra do pastor para a igreja da seguinte forma, que nos mostrar sobre essa questão da atitude, que nós devemos correr atrás, que nós devemos fazer mais, criar planejamentos, e Deus vai nos pautando ou nos guiando conforme as nossas atitudes de execução. Amém. Irmão, assim, em primeiro lugar, Davi, quando ia fazer algo, pedia a direção de Deus antes. Ele não ia fazendo, falando, Deus, vem comigo, né? Então, ele pedia antes a direção. Então, o povo de Israel, lá no deserto, se movia junto com a nuvem, né? A nuvem movia, eles acompanhavam. Então, esse negócio de ir na frente e depois pedir, pode ser complicado. Às vezes, não é uma questão de Deus estar movendo, ou dando direção, ou Deus estar em silêncio.
Eu acho que o maior problema não é silêncio de Deus, que Deus fala. A questão é que a gente às vezes não ouve, não consegue. Às vezes Deus já falou, seja por meio da palavra, seja por meio de alguns sinais, e as pessoas simplesmente não conseguem identificar a palavra de Deus. Por quê? Tem muito ruído, né? Deus está falando, mas tem um monte de outras informações e a pessoa não consegue. Daí qual é a função, né? O que tem que fazer? É estar na IPE, é buscar ler a palavra, é buscar se expor, né? Então não tem outro caminho, não é fácil, né? Não é fácil. A outra questão de fazer as coisas, às vezes fica muito inerte esperando Deus fazer. Você pega, por exemplo, em Deuteronômio, quando Deus fala que vai abençoar, eu imagino que você está falando às vezes questão financeira até, né, de trabalho e tal. Deus fala assim, olha, estende a mão ao necessitado, ajuda quem precisa, não se esquive de quem vai te pedir, em recompensa, né, a essa atitude, eu abençoarei o fruto do trabalho de vossas mãos. Então, quer dizer, Deus não fala que eu te abençoarei, ponto. Não, Ele fala o fruto do trabalho de vossas mãos. Ou seja, tem que ter trabalho, tem que fazer alguma coisa para que Deus possa abençoar. Cadê as tigelas, né? Cadê as vasilhas para eu encher? Então, essa é a forma de Deus agir. Amém? Então, assim, é bem genérico. Então, daí seria outra coisa. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Mais alguém? É isso, pastor? Mais ou menos? Olha lá, pastor vai complementar depois. Oi? Bom dia. Bom dia. Na página 3, bem lá embaixo, no rodapé, Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. E aí segue: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não entendi. Pecado original. Eu entendo que é o pecado original aqui, né? É isso? É a natureza pecaminosa. É aquela história filosófica, né? O homem nasce bom, puro e a sociedade o corrompe, ou o homem nasce mal e tem que aprender. Isso aí é uma discussão que um monte de gente morreu com isso daí. Mas nós, cristãos, acreditamos que o homem, por conta do pecado original de Adão e Eva, o homem já nasce com um pecado, por isso que ele precisa do batismo, precisa do Espírito Santo para ser limpo. Então, ele já tinha essa consciência. Acertei, pastor? 2. Passa aqui, pastor, de quer falar. O peso é grande, meus irmãos, deixa eu ver. Tem o pastor Dinho, olha o grupo que tem aqui, o Anderson, cadê o irmão Anderson? O Anderson conhece, hein? Obrigado, pastor. Uma pergunta, acho que tem a ver com o tema sobre Davi. A vida de Davi é uma vida que, para quem está na vida cristã, principalmente, eu entendo que tem uma certa complexidade para compreender Davi, né? E tem um termo que eu aprendi recentemente, que é um termo em hebraico chamado sadik, Rebbe, mestre espiritual, né? Seria Davi um sadik, como foi Noé, como foi Moisés? Porque o significado que é dado para sadik tem um termo que é dado para pessoa que nunca pecou e não teve nenhuma inclinação para o pecado, né? Mas Maimônides também comenta que o sadik define aquele que os méritos superaram a sua iniquidade. E a gente percebe que Davi tem essas características. O mérito, as virtudes dele, superaram as suas iniquidades, né? Então, seria Davi um sadik? Irmão, depende. Se olhar do ponto de vista da primeira parte que você falou, de que é o homem que nunca pecou e não tem inclinação, não existe sadik, então, né? Não existe, mesmo porque isso daí é uma visão, Maimônides, né, o maior filósofo dos judeus, é uma visão bem judaica, porque para eles o pecado é externo, eles estão muito preocupados com aquele pecado exterior, cumprir mandamentos, ou tefilim, tal, aquela coisa, né, mais externa.
E às vezes, eles, por exemplo, o desejar o que não é da pessoa, né, a mulher do próximo, tal, Jesus já falou, olha, já pecou, se cobiçou ali no coração. Então, às vezes, nesse critério, né, se for falar quem nunca pecou e quem nunca teve inclinação, então só teve um, né? Só teve um, só Jesus foi esse nível de mestre. Agora, na questão de mérito, superar pecado, também é uma visão bem judaica, porque no judaísmo eles falam que no final é quase que uma conta corrente. Quanto você fez de bem, quanto você fez de mal, então você é um justo ou não, vai ser salvo ou não, porque é muito na questão do mérito próprio em conseguir cumprir. E aplicar isso para a nossa visão da graça é um pouco assim, tem coisa que a gente não consegue aplicar, é meio que diferente, mas é um bom ponto de vista, né? Foi um mestre naquilo que ele acertou, mas também naquilo que ele errou, porque a própria palavra fala que toda a Escritura é útil para nos mostrar o caminho certo, para afastar o mal e para a gente caminhar no bem. Então, todos aqui talvez sejam, de alguma maneira, mestres, né, para nós. Acertei, pastor? Acertei? Que bom. Amém, irmão? Entendeu? É complexo, mas eu creio nisso. Eu queria falar uma coisa assim que para mim marca bastante na vida de Davi como homem segundo o coração de Deus, o legado que ele deixou, não só aquilo que ele viveu, mas o legado que ele deixou. E o legado tá muito associado àquilo que era o foco, a coisa mais importante para ele, qual era o propósito maior. Davi ele fala assim, uma coisa. Então ele, ao definir todos os desejos, todas as motivações da vida dele, ele fala uma coisa só, eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, assim, ele, mesmo sendo rei, com tantas obrigações, com tantas atividades, tanta cobrança, tantas coisas que as pessoas esperavam dele, ele próprio só esperava uma coisa que ele pedia a Deus. A gente pede um monte de coisa. A gente ora e pede um monte de coisa para Deus. E Davi falava, só tem um pedido para fazer para Deus. Quero ser noivo e casar contigo. Ele não tinha a revelação da noiva ainda, das bodas do Cordeiro. Ele não tinha a revelação ainda do Messias, né? Que, aliás, ele entrou na genealogia do Messias. Mas ele queria a intimidade. Ele queria, e para ele a intimidade também estava muito relacionada ao lugar, né? Não só a pessoa, porque não conhecia realmente a pessoa de Cristo, mas ter um lugar. Davi ele morava num palácio. Ele era rei e morava num palácio. E quando Israel saiu do Egito, todos moravam em tenda. Todos os judeus moravam em tenda e todos estavam no deserto morando em tenda. E no meio do arraial dos judeus tinha uma tenda central que era o tabernáculo. Então a casa de Deus era uma tenda. E a casa dos judeus também eram tendas. E a casa de Deus era a tenda maior, mais importante, revestida de ouro e tudo, as coisas mais nobres e mais preciosas que tinham estavam ali. Quando eles entram na terra prometida, eles tomam posse da terra e começam a construir suas casas. Né? E daí cada um começa a construir sua casa, e Davi tem uma casa grande de alvenaria, um palácio. Mas a casa de Deus continua sendo uma tenda. E ele não se conformava com aquilo. Falou, olha, antes era a maior de todas as tendas. Né? E todos nós hoje temos casa, e Deus continua tendo uma tenda. Falou, não é justo. Ele fala, a casa de Deus tem que ser melhor do que a minha. E aí Davi ele se empenha para isso, e ele não pode construir o templo por causa do sangue que estava nas suas mãos, não sei se por causa das guerras ou por causa do sangue de Urias. Urias foi depois. Como? Esse pedido, Urias foi depois. Teve um irmão que comentou isso. Depois do Salmo 27? Então, Urias, aquela tramóia ali para matar o Urias, foi depois dele escrever foi o Salmo depois 27. dele querer construir a casa e falar que tinha sangue. Então, foi por causa das guerras. Pode ser, por causa das guerras. E daí você vê o que ele faz na vida dele, quando você chega lá em 1 Crônicas 29,
quando ele vai dar as últimas instruções para Salomão, né, que ia assumir o reino, quer ver o que ele diz? Versículo 3 de 1 Crônica 29, eu ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho doa para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para os tabernáculos. Espera aí, tem um outro versículo aqui. Versículo 2, eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira, e aí vai. Então ele fala assim, com toda a minha força, eu dediquei a minha vida para isso. E ele deixa um legado. Ele deixa lá 3.000 talentos, 120 toneladas de ouro, 280 toneladas de prata, fora madeira, bronze, pedras, as coisas, tudo que ele reuniu, que ele juntou para poder construir a casa de Deus, que ele não podia, mas era o que ele mais desejava, né? Então, quando a gente fala assim do Templo de Salomão, na verdade, né, Salomão não idealizou, e quem juntou os tesouros, Salomão depois acrescentou aquele que Davi havia feito, mas o projeto do coração não foi de Salomão, o projeto do coração foi de Davi. Salomão pôde realizar, então Davi deixou um legado, e até hoje o judeu ele quer e vai reconstruir o templo, vai construir o terceiro templo, que é um legado relacionado à adoração. O templo sempre foi o centro da adoração. O que Davi fez? Ele restaurou aquilo que Deus estabeleceu originalmente. A tenda do tabernáculo era o centro da nação. E aí Davi, ele restaura isso porque a nação tinha perdido isso. O templo volta a ser o centro da nação. E para o judeu hoje, né, já 3.000 anos depois de Davi, o que eles mais querem? Qual é o grande projeto de todo judeu? Ter o templo reconstruído. Então, isso passa 3.000 milênios e eles querem o templo como o centro da nação, a adoração como o foco central. Davi como adorador, como um homem realmente da adoração, do louvor, ele estabeleceu, o centro da nação é a adoração. E isso nunca mais se apagou. E quando o Novo Testamento fala a respeito da adoração, fala a respeito da restauração da adoração que Davi estabeleceu. Então, ele deixou um legado. Né? Qual é o grande legado que Davi deixou? Não só a questão física do templo como lugar de adoração, mas a adoração para o judeu e para todos os gentios. A adoração a Deus, centralizar a Deus. O grande legado de Davi foi Deus centralizado. Deus é o centro e merece ser adorado, precisa ser adorado. Amém. E olha que interessante, do ponto de vista de estrutura, né, o templo, falta só combinar com os árabes, né, quando que eles vão sair para construir o terceiro templo. Essa questão espiritual da adoração ser restaurada, mas ele também nos deixou um outro legado de adoração muito importante, são os salmos. O que é mais usado para adoração e para ter ali momentos de comunhão com Deus do que os salmos, né, que ele nos deixou. Então, ele também deixou isso, né? Se a gente não tivesse a biografia dele, tivesse só esses salmos aqui, a gente já teria ali muito material. Obrigado, pastor Dinho. Alguém quer falar mais uma coisa? Graça e paz, Paz. Sérgio. Só falando da parte de Davi, que é muito difícil, né? Muitas vezes a gente fala segundo o coração de Deus, né? Depois de tantos erros. Bom, a Bíblia em si, toda ela nos dá exemplos certos que devemos seguir e através de exemplos que foram tomados de forma errada, fala, olha, se você tomar esse caminho por aí, vai errar, então não erre, né? Então, pelo exemplo positivo ou negativo, se for positivo, faça. Se for negativo, não faz desse jeito não, que você vai se dar mal. É o caso de Davi, né? Só reforçando aqui, depois, caso queira complementar alguma coisinha. Então, quando se explica Davi como segundo o coração de Deus, você colocou várias situações aí, talvez eu me lembre aqui algumas agora. Davi, ele, por exemplo, ele é exemplo de pai? Para mim, não. Né? Traiu
o soldado dele, mandando ele para a morte, traindo a esposa, ficando com a esposa, enfim, isso é exemplo bom? Não, isso não é segundo o coração de Deus. Então, o que é segundo o coração de Deus que extraímos de Davi? É aquilo que o Senhor também colocou em meias as questões aí, né? Recorrer a Deus, confiar em Deus. Está errado falar, errei, é meu mesmo, fui eu que fiz, né? E, como se diz, se voltar para ele, no caso, porque ele não matou Saul, no Novo Testamento nos explica isso, não julgues o profeta, mas julgues a profecia, o que sai da boca, o profeta é de Deus. Então, essa visão Davi tinha muito grande sobre Saul, ou seja, ele era um ungido de Deus, então ele tinha esse temor. Muitas vezes nós de igreja criticamos diversos pastores, diversas situações, coisa que nem deveríamos julgar, porque o profeta é de Deus, julgue a profecia. Então, essa é a questão, né, de segundo o coração de Deus, que tem mais coisas aí, né? Ou seja, não julgar os outros profetas, não julgar as pessoas, recorrer a Deus, só confiar nele, mesmo errando, errei, opa, Senhor, me traz o coração puro. Então, esta parte, né, e tanto é que a maioria, uma grande parte dos salmos foram escritas por Davi nessas tribulações, né? Então, ele sempre recorrendo a Deus, sempre se colocando a Deus. E uma coisa muito importante, que até eu já fiz, é aquele negócio, quando a gente murmura, você acabou de falar, é uma questão que é fazer, eu estou falando para Deus, olha Deus, o Senhor não é justo não, entendeu? Então, o que está acontecendo comigo? Ou não, comigo não. Então, Davi, que ele falou, não, fui eu, eu sou errado. Então, estas são as questões extraídas de Davi, segundo o coração de Deus, sempre recorrendo a Deus, né? Não os maus exemplos que não devem ser seguidos, amém? Então, é mais em cima disso. Obrigado, irmão Sérgio. Bom dia. Bom dia, paz. Teve uma vez eu estava assistindo uma pregação e o pastor fala, em determinado momento, que na história dos reis de Davi, dos reis de Israel, Davi foi o único rei que passou o seu reinado em vida para o filho. E eu não pesquisei, não me lembro de outro rei que tenha feito isso realmente, na história dos reis, na Bíblia. Mas isso também demonstra que, como o senhor tinha falado antes, que ele não era apegado às coisas materiais que ele tinha, né? Tanto que ele não esperou morrer para passar o reino dele para o filho dele, fez isso em vida, e é isso. Só para acrescentar um pouco. Na verdade, pode ser visto assim, né? Mas Deus tinha falado que ia ser Salomão e o Adonias ia usurpar, né? Então ele foi lá e se antecipou, né, e fazer. Mas assim, Deus às vezes usa uma situação exterior, né, para às vezes a gente demora para tomar uma decisão, Deus vai lá e age para a pessoa tomar a decisão logo, né? Ele poderia também não ter transmitido para Salomão e falado, não, eu estou bem, estou vivo, né? Estou quase morto aqui, meu corpo não se esquenta mais, mas eu sou o rei ainda. Poderia também, né? Então, de uma certa forma, ele demonstra esse desprendimento. Obrigado. Só dar mais um entendimento aqui a respeito da pergunta da irmã lá, a respeito do... quando Davi fala que em iniquidade ele foi concebido, né? É que ele também tinha consciência de que ele era filho bastardo. Então, nasceu do pecado também, né? Além do pecado original. Tem mais essa questão, né? E quanto ao falecimento do filho dele, com Batseba, depois dele ter jejuado, orado, pedido a Deus para manter o filho vivo, ele não murmura quando o filho morre, porque ele entende que se o filho vivesse, toda vez que ele fosse olhar para o filho, ele ia se lembrar, o inimigo ia fazê-lo lembrar do pecado dele. E ele, em algum momento, poderia não entender por que Deus não o tinha perdoado. Então, por isso, Deus livrou tanto ele da presença do filho, que
foi concebido com Batseba em adultério, né? Como também tirou o jugo de cima da criança, porque fatalmente ela seria apontada por outros por causa do pecado dele. Por isso, Davi reconheceu a justiça de Deus ali quando ele faleceu. Amém. Obrigado, pastor. Essa questão da iniquidade, né, até dele ser filho bastardo, não sei se isso é unânime, né, se é pacífico, acho que tem interpretação divergente, mas é assim, a beleza da Bíblia é que cada vez que a gente mesmo lê e interpreta de um jeito diferente, cada vez que relê, né, cada um extrai alguma coisa que entende importante. Alguém quer perguntar mais uma coisa? Comentar? Bom dia a todos. Bom dia. Eu ia exatamente fazer essa pergunta sobre a iniquidade, né? Mas, historicamente, os judeus afirmam isso. Davi não era filho bastardo, ele era filho de Jessé mesmo, mas a mãe dele chamava Nitzvet, alguma coisa assim. Isso era a genealogia da mãe, né? Isso, e ela enganou Jessé. E ela escondeu a gravidez durante um tempo lá, para não expor o cara e tal, por causa da questão que eu abordei semana passada, de lá atrás de Ruth, Boaz, a genealogia e tudo. Mas eu também acho que, isso é um pensamento, eu ia lhe fazer essa pergunta, se esse pecado se remeteria ao pecado original somente, ou por esse engano da mãe dele, que também foi um pecado, e ele reconhecia isso, ter enganado o pai dele, e criado uma situação lá entre os irmãos, e também, durante um bom tempo, ela foi considerada aí como uma prostituta, né, alguma coisa do gênero, assim. Então, a pergunta era essa, se é só o pecado original, porque realmente ele era filho, não era bastardo, mas ele, muito tempo, foi discriminado pelos irmãos, inclusive o pai dele colocava ele em posições hipoteticamente inferiores aos irmãos, né? É notório isso quando ele chega frente a... Os irmãos chegam frente a Samuel e o pai fala, eu tenho mais um filho que está lá pastoreando. Então, foi somente o original, ou ele reconhecia também essa questão da mãe dele, de ter enganado o pai dele? Irmão, daí depende se a gente vai considerar como, teoricamente, inspirado esses textos extra-bíblicos, que a gente extrai um monte de lição, um monte de informação útil para nós. Se a gente considera que ele é inspirado, igual Flávio José, não é inspirado, tal, deveria estar no cânon, talvez a gente pode interpretar isso, que eram os dois. Agora, para ensinar, né, isso a gente pode trazer como discussão. E aí, o que é? O que cada um acha? Não é o que cada um acha, vamos perguntar o que cada um acha. Mas, assim, para a gente falar assim, que é ou que não é, né, nós não temos assim, essa confirmação no texto bíblico, e pode ter sido, pode. Né, eu não, o pastor Dinho gosta de falar assim, eu não sei, né, o que foi que estava no coração. O que nós temos, que é na Bíblia, que é inspirado, nós temos a informação do pecado original. Ok, então esse aqui deve ser esse pecado. Agora, pode ser outras coisas também? Pode. Né? Mas eu não sei afirmar com certeza. Ainda bem que eu não sei, né, afirmar. E a gente continua lendo e tentando entender. Amém? Desculpa. Alguém quer perguntar mais uma coisa? Pastor Marcos, o senhor ora aqui, encerrando, ele está com um chapéu de guerra, eu tenho um igualzinho desse. Amém. Vamos orar então, irmãos? Se puder levantar um pouquinho. Amém. Deus querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E obrigado, Deus, porque até mesmo nos questionamentos a gente vai assimilando, Senhor, quando a gente questiona para poder crescer contigo, para poder receber de Ti, com um coração humilde mesmo, que é a nossa intenção aqui nessas manhãs. Obrigado, Deus, por nós descobrirmos a vida do rei Davi dessa forma, revelado nas Escrituras, e que nos ensina tão profundamente o que é termos uma vida com o Senhor. Mesmo os erros dele, Senhor, servem de alerta, como o irmão aqui disse também. Então nós louvamos o Teu nome, muito obrigado, Senhor. A Tua palavra
é maravilhosa. A tua palavra, nas Escrituras aqui preservadas para nós, é realmente a palavra de Deus para nós. Nós temos essa certeza e temos algo muito maravilhoso, um tesouro do Senhor, que é o teu Espírito que nos ensina. Então, Senhor, nós nos inclinamos ao Senhor. Nos inclinamos, Deus, aos teus princípios maravilhosos. Estamos abertos a sermos corrigidos por ti. Nós oramos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.